esse assunto. Doutor, o senhor, muito obrigado já pela presença, tenha um bom dia. O senhor tem uma estimativa, assim, no consultório do senhor, por exemplo, é muita gente procurando por causa do famoso nariz entupido? Bom dia, André, bom dia, Natália. É uma queixa muito frequente. Eu posso dizer até que é o que mais leva o paciente ao consultório otorrinolaringológico e talvez de algumas outras especialidades, né? A gente vê com uma grande frequência as pessoas nos procurando porque tem o nariz entupido, porque não dormem bem, porque roncam, né? Porque tem essa dificuldade de passar durante o dia com uma respiração fisiológica. Uhum. E no caso das alergias? Talvez, Natália, isso seja a principal questão que leva as pessoas, né? Porque a pessoa que é alérgica, né? Eu acho que vale a pena a gente falar para o telespectador o que é uma alergia. É uma resposta aumentada a um alergeno, né? A uma agressão que a pessoa tem. Isso pode ser alergias respiratórias, o pó, a poeira, pode ser alimentar, né? Pode ser, inclusive, até mudança de temperatura, que tem várias pessoas que desenvolvem uma obstrução nasal secundárias à alergia. Então, dentre a obstrução nasal, talvez eu pontuaria aqui que a alergia é o principal motivo de obstrução nasal. E a utilização daqueles famosos vasos constritores, né? A pessoa, constritores, exatamente. A pessoa vai pingando aquilo, chega uma época que não consegue viver mais sem o remédio, né? Isso é também uma queixa que as pessoas que têm obstrução, né, nos procuram. Porque esses vasoconstritores são para ser utilizados durante 3 a 5 dias, né? Eles provocam o desentupimento do nariz, né? A melhor. Só que o que acontece? Quando esse sintoma se prolonga mais do que 3, 4 dias, a pessoa continua utilizando. E durante algum tempo, alguns meses até, ela consegue ter uma melhora dos sintomas, né? Mas depois disso, mesmo ela pingando o remédio, ela não consegue mais desentupir o nariz, ficar com uma respiração normal. E aí causa um sério problema, porque quanto mais ele pinga, ele não tem a melhora e aí ele tem que nos procurar para... E aí, qual seria o próximo passo? Aí dá um pouquinho de trabalho, Natália, mas a gente reeduca o nariz da pessoa através de, primeiro, suspender completamente o nariz, né? Uhum. E a pessoa acaba tendo alguns dias de bastante sofrimento. Pois é, agora me fala uma coisa, nos momentos de crise, em que a pessoa está com aquela crise alérgica, por exemplo, fazer lá com água fervendo, com vapor de água, nebulização, né? É uma boa ideia? Sim. Umidificar o nariz sempre é uma excelente ideia, né? Eu acho que essas condutas normais, assim, de lavar o nariz com soro, fazer vapor, umidificar o ar, é sempre válido. E como você me perguntou, André, qual que é o tratamento para isso, né? Eu acho que sempre a pessoa deve procurar uma orientação médica, né? Que é a pessoa adequada para estar orientando a isso. Porque a gente tem vários remédios, né, antialérgicos e outros remédios que a gente possa usar topicamente no nariz que vão ajudar esse paciente a recuperar. Doutor, nos casos dos recém-nascidos que têm nariz entupido, às vezes eles não sabem ainda respirar com a boca, eles correm risco de vida? Isso que você falou, Natália, é muito, muito importante, né? A criancinha, o recém-nato, ele não sabe respirar pelo nariz, né? Não sabe respirar pela boca, desculpa. Uhum. E ele, quando ele tem o nariz entupido, normalmente por uma rinite alérgica ou uma outra patologia nasal, ele tem muita dificuldade para alimentar, né? Porque ele não consegue alimentar e respirar ao mesmo tempo. Uhum. Então ele tem que sempre procurar o pediatra dele ou procurar mesmo a ajuda de um otorrino para desobstruir esse nariz, para dar uma qualidade de vida naquele momento dele. E é perigoso, sim, porque nas formas graves de obstrução nasal no recém-nato, ele pode ter uma dificuldade de respirar importante que leva até uma dessaturação de oxigênio dele. Mas isso é no último caso, não é o geral. Mas normalmente ele fica bastante incomodado, ele fica irritado, ele chora, ele não dorme. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, pelos esclarecimentos. Assim, eu aposto que muita gente aí se viu nesse lugar, né? O nariz entupido é uma coisa complicada. E agora vamos falar de um prato tipicamente brasileiro. A feijoada. Prepare-se para ficar com água na boca.